Elenildo estava falando sobre os dízimos, sobre a oferta missionária. Lembrei de um projeto lá na Índia. Eu tenho um amigo que estudou comigo, que está lá na Índia, trabalhando numa comunidade muito carente. Tem um outro que trabalha, é diretor da CCI Brasil, que é uma organização que leva pessoas, empresas a implantar empresas em países fechados. E nós temos um projeto na Índia, na qual crianças, filhos de prostitutas, muitas delas crescem, muitas delas nascem desses relacionamentos prosmícios que ocorrem, e muitas dessas crianças nascem, são geradas ali naquele local de trabalho das suas mães e são criadas embaixo da beliche. São cômodos pequenos, onde o prostíbulo funciona, com várias camas, e geralmente as crianças são criadas debaixo dessas camas, vendo a sua mãe se prostituindo. E algumas dessas crianças, nossa junta de missões, na qual nós contribuímos e conseguimos enviar esse valor, espero que o ano que vem nós conseguimos dobrar esse valor, amém? Amém. Temos algumas casas nesses países na qual recebemos essas crianças e cuidamos delas. São casas de esperança. O Batista brasileiro levando esperança a crianças, frutos desses relacionamentos, crianças que são rejeitadas porque a mãe não consegue criar, né? E esse texto fala exatamente sobre isso. Acaso uma mãe poderia rejeitar, poderia esquecer-se do seu filho? Sim, infelizmente existem situações, e talvez eu esteja falando para algumas irmãos, alguma irmã que tem talvez passado por essa situação. Há feridas que não são vistas, mas que podem se alojar profundamente em nossa alma e conviver conosco pelo resto das nossas vidas, nos paralisando, não nos deixando viver o melhor da vida. São fantasmas que nos assombram. Há feridas que estão no profundo, estão no íntimo, estão no coração, estão na alma. Uma dessas feridas emocionais mais profundas é causada pelo fruto da rejeição, porque quem sofre com ela se sente rejeitado internamente, interpretando tudo o que acontece ao seu redor através do fruto da sua ferida, se sentindo rejeitado em situações em que, na verdade, não é. Algumas características de pessoas que estão feridas, que são feridas por causa de uma rejeição. Geralmente, elas acabam usando máscaras. São pessoas que, na vida real, nos relacionamentos, não são verdadeiras. Em cada situação ela se encobre, se esconde, para que aquele relacionamento, que aquele meio não venha gerar novamente uma nova rejeição. Então ela se passa por aquilo que ela não é. Uma outra característica, uma pessoa que sofre por isso, que sofreu uma rejeição e tem uma marca na sua ferida, na sua alma, ela é uma pessoa geralmente muito crítica. Ela olha tudo e nada está bom, e tudo para ela precisa de algo melhor. Ela não consegue aceitar o outro porque um dia ela foi rejeitada. Então ela não consegue ver nada de bom aquilo que lhe cerca. Tem dificuldade em dar e receber amor dos outros. Pelo fato de um dia ter sido rejeitado, ela ou ele não consegue compartilhar o amor com as outras pessoas, não consegue se relacionar, ela se cerca, ela se fecha. Outra característica, ela sente-se inferiorizada. Sentir-se inferior se caracteriza por se desvalorizar e busca a perfeição em tudo. Uma pessoa perfeccionista. Primeiro, ela tem uma baixa estima. Ela não consegue reconhecer o seu valor, não consegue reconhecer que ela é uma pessoa, que Deus tem uma missão, tem um propósito. Ela não consegue se sentir amada, não consegue se sentir cuidada. Parece que todo mundo está perseguindo, todo mundo está contra ela.
Outra característica é a questão do perfeccionismo. Nada do que ela faz ela consegue reconhecer que aquilo está bom. Nunca consegue se agradar, não consegue celebrar as vitórias, não consegue celebrar as pequenas coisas, pequenos avanços. Uma outra característica, uma pessoa que sofre por isso, pela rejeição, ela mantém as pessoas distantes, ela mantém as pessoas afastadas. Outra característica, ela tem uma raiva e uma amargura constante. É alguém que fala sempre com a raiva, sempre com a amargura, sempre reconhecendo, porque o filtro dela é aquele episódio que ela vivenciou há muitos anos atrás, aquela rejeição, talvez daquele namorado, daquela esposa, daquele marido, daquele filho, talvez daquela mãe, daquele pai. E o filtro que ela observa, que ela olha, examina a vida, é através daquela situação. É uma pessoa sempre hipersensibilizada com tudo. Nós chamaríamos daquela pessoa mimi. Nós temos muito cuidado, porque é mimi para tudo. É uma pessoa que você não pode falar, você não pode apontar, porque geralmente ela está buscando o reconhecimento dos outros, se sente ofendida por tudo. Outra característica, ela tem uma tentativa desesperada de encontrar o amor. Então ela vai de um relacionamento a um outro, de um relacionamento a um outro, ele vai de um relacionamento ao outro, tentando então se satisfazer de encontrar reconhecimento, tentando apagar aquele sentimento de rejeição. Vive uma vida ambivalente, porque quando é escolhida, não acredita e rejeita a si mesmo, chegando até o ponto de sabotar uma oportunidade. Ela vive aquela questão de perspectiva, de perseguição, e de repente o chefe faz um agrado, consegue uma promoção, de repente diz: não, todo mundo me promoveu porque vai me mandar embora, está dizendo isso porque vai me mandar embora, nunca consegue ser aceito. O marido vem com um abraço, com um beijo, com palavras agradáveis, já olha dizendo, já quer alguma coisa. E com o passar do tempo, a pessoa que sofre dessa ferida e que não a cura pode se tornar rancorosa e passar a sentir muito ódio, fruto do intenso sofrimento vivido por ela. Mas eu tenho uma boa notícia nesta noite. Esta boa notícia é que mesmo que se talvez você um dia enfrentou esta rejeição, nesta noite permita que o Senhor a cure, que o Senhor o cure o seu coração e a sua alma, para você viver uma vida abundante aqui na terra. Jesus nos dá um exemplo em tudo, inclusive nesta questão de rejeição, porque se você acha que você foi rejeitado, nós olhamos para Jesus e vemos que Ele também passou por essa experiência, e não por isso o impediu de Ele viver o seu propósito, a sua missão aqui na terra. Em Isaías capítulo 53, do verso 3 em diante, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado. Preste atenção, vou ler de novo. Era desprezado e o mais rejeitado. Isso aqui é o profeta Isaías, cerca de 400 anos antes da vinda de Jesus à terra. O profeta estava lançando uma profecia dizendo que ele seria rejeitado. Então, antes de ele vir ao mundo, este mal, esta rejeição, Jesus já estava sendo proferido que ele iria passar por essa rejeição. Diz assim: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer.
E como um de quem um homem esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pela nossa iniquidade. Vamos juntos? O castigo estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi rejeitado, mas Jesus não parou a sua vida por fruto da sua rejeição. Veio para o que era seu, em João capítulo 1, verso 11. Vamos ler juntos? Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Amém. Veio para o que era seus. Ele veio para aqueles na qual estavam esperando Ele, mas eles os rejeitaram a Jesus. Além disso, João capítulo 8, verso 59, esses na qual Ele tinha vindo, não apenas rejeitaram, mas diz aqui o evangelista, que eles pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ele foi rejeitado, foi ameaçado, foi trocado por um criminoso. Em Mateus capítulo 27, o evangelista diz assim: estando pois o povo reunido, perguntou Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Pense, meu querido irmão, minha querida irmã, há uma grande rejeição sobre a pessoa de Jesus. E não só isso, Ele foi trocado por um criminoso. Ele que veio para fazer o bem, Ele que veio para amar as pessoas, Ele que veio para trazer e curar os enfermos, Ele que veio para trazer a salvação. Estava Ele, um homem santo, um homem justo, e ali do lado dele estava um criminoso, conhecido de todos. Estava ali alguém conhecido dentro da sociedade. Então Pilatos levanta a sua voz e diz: a quem quereis que eu solte? A Jesus chamado Cristo, ou Barrabás, este criminoso? Para nós parece lógico que nós clamaríamos por Cristo. Talvez no meio daquela multidão, aquela senhora com aquele fluxo de sangue, que tinha com mais de 12 anos vivendo aquele fluxo de sangue, quando tocou em Jesus foi curado, estava ali. Talvez aquele pai daquele menino que estava endemoniado e que ninguém conseguia curá-lo, estava ali. Talvez estaria ali naquela meio daquela multidão, aquele cego que foi curado, talvez aquele aleijado que começou a andar com as palavras do Deus vivo. Talvez estava naquela multidão pessoas que o Senhor fez o bem. Mas a multidão, diz o verso de número 21, replicou, de novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles responderam, vamos juntos? Barrabás. Pense em maior rejeição do que essa. Um homem justo que fez bem, ser trocado por um criminoso. Talvez uma situação dessa você viveu na sua família, você fez o bem, você amou, você ajudou, mas a mamãe preferiu aquele outro. Talvez você ajudou, você contribuiu, você tem vivido em função dessa pessoa, mas essa pessoa resolveu sair de casa, escolheu aquela outra, escolheu aquele outro, escolheu aquela amizade em vez do seu amor, no qual você tanto prestou. E nesta noite você se encontra ferido por essa ferida lá dentro. Mas Jesus foi também rejeitado, mas Ele não parou a sua vida. Ele é a
a cura para os nossos pecados, Ele é a solução para os nossos problemas. Ele é o Deus vivo que desceu dos céus para alimentar a nossa alma e nos trazer a cura. Amém. Como você pode curar essa ferida? Como nós podemos curar essa ferida? Você que um dia passou por essa rejeição de um pai, de uma mãe, por um filho, e não consegue amar o outro, não consegue se relacionar com o outro. Primeira coisa é que você deve aceitar que essa ferida existe. Pare de se esconder através das máscaras. Pare de esconder-se. Ontem estávamos no nosso jantar romântico. Vimos casais ali, oramos juntos, sorrimos juntos, cantamos, não cantamos, mas nos divertimos juntos. Mas eu sei que para muitas vezes feridas que estão ali para serem curadas, elas precisam ser expostas. O salmista diz o seguinte, o Salmo de número 27, ou 32, verso 3, diz assim: enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos por dia. Enquanto você não aceitar, não olhar para dentro de você, entender que há uma ferida que precisa ser curada, ela vai continuar sangrando, a ponto de virar um câncer. Enquanto nós não admitimos os nossos erros, admitimos o nosso pecado, admitimos que há um problema em nós, aquilo vai nos ferindo, vai nos machucando. O processo de cura passa a partir do momento que eu reconheço que há um problema. Porque se você não reconhecer que há um problema, que há uma dificuldade, você nunca vai ao médico, não é assim? Nós somos assim. Dificilmente nós vamos numa consulta, marcamos, agendamos, se não estamos sentindo uma dor constante, uma dor de cabeça constante, uma febre constante, algo que está doendo, machucando. E talvez você entrou aqui nesta noite exatamente porque algo está te ferindo, está te machucando, e nessa noite você veio buscar a cura e veio buscar a solução, e eu creio que em nome de Jesus há cura para você. Amém. Mas para isso, abra essa ferida. Deixa o Senhor tocar nela. Deixa o Senhor curar. Segundo, arrependa-se do seu pecado. Talvez por causa dessa ferida você tenha machucado outras pessoas. Pessoas feridas ferem. Escute bem, pessoas feridas ferem. Minha esposa muitas vezes olha para mim e diz: mas como você tem tanta paciência assim? E eu digo para ela: porque essa pessoa que talvez está falando isso, está fazendo isso, ela está machucada, ela está precisando de ajuda. E ser pastor é estar ali com aquela ovelha que muitas vezes não parece ovelha, mas que precisa ser amansada, precisa ser cuidada, precisa ser amada. Arrependa-se. Talvez você machucou alguém nesse meio caminho, nesse processo. Alguém que você deveria amar, abraçar, acolher, perdoar, e você tem negado isso para evitar o relacionamento e tem se afastado. Arrependa-se. Terceiro, reconheça que você é amado e aceito por Deus. Salmo 27, verso 10 diz assim: porque se meu pai, vamos juntos? Porque se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Amém. Você é amado de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é amado de Deus. Amém. Pode o seu pai
A sua mãe talvez tenha te rejeitado, talvez aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele vizinho, aquele amigo tenha te afastado, tenha rejeitado. Mas existe um Deus que nesta noite está para te acolher. Amém. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: vamos juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Amém. Jesus te ama. Deus te ama. Você é amado de Deus. Nunca diga assim: ninguém me ama. Existe um Deus que te ama sim. Amém. Existe aqui uma família da fé, uma igreja que te ama também. Amém, igreja? Amém. Existem pessoas para você se relacionar. Você não precisa ficar nesse enclauso, nesse lugar fechado, nesta ilha, vivendo sozinho, solitariamente. Deus não quer isso para você. Deus quer que você seja amado, que você seja cuidado, que você seja uma pessoa que reconheça o amor de Deus na sua vida. E último, perdoe quem lhe feriu. Eu sei que isso é difícil. Perdoe quem lhe feriu. Em Lucas capítulo 23, verso 34, quando Jesus estava ali após ter sido chicoteado, açoitado. Você sabe o que era um açoite? Um açoite era um chicote com mais de 3 pontas, com pedaços de ossos, de metal na sua ponta. Jesus foi açoitado várias vezes, e toda vez que aquele açoite batia no corpo de Jesus, rasgava a sua pele. Alguns vieram e fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na sua cabeça e bateram na sua cabeça. Alguns vieram e deram socos, deram chutes e começaram a blasfemar, começaram a rejeitá-lo, começaram a dizer palavras feias contra Jesus. E no meio de tudo isso, Jesus vira para o Pai, para Deus e diz assim: Pai, vamos juntos? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Perdoa. Foi maltratado, foi machucado, mas em nenhum momento ele guardou isso para si. Alguns anos atrás, eu já compartilhei isso com a igreja. Vivi uma situação muito difícil num campo missionário que eu estava. Um irmão nosso, um pastor, criou uma situação difícil para mim, para minha família. Eu sofri rejeição. E uma frase que eu aprendi naquele momento é: se você não quer guardar alguma coisa para você que está te machucando, se você quer esquecer, não se ire com aquilo, mas perdoa. O caminho da salvação, o caminho para que suas feridas possam ser curadas, é o caminho do perdão. E o perdão é uma palavra, uma formação de 2 outras palavras. Perdão, perdoar, é uma conjugação de 2 verbos: perder e doar. O perdão, então, eu perco. Talvez você tenha todo o direito de cobrar, de justificar, de ficar irado, de querer bater, de querer machucar. Mas eu perco esse direito. Eu não respondo com a mesma língua. Eu não compro mal com mal, mas eu venço o mal com bem. Eu perco o meu direito de ficar zangado, de ficar nervoso com aquela situação. Eu perco esse direito, entrego a Deus. E eu dou o amor, eu dou a misericórdia. E foi exatamente isso que Deus fez conosco. Deus poderia, na hora que nós pecássemos, mandasse um raio lá de cima e tum! Acabasse com a nossa vida. Mas Deus não faz. Deus lá na cruz do Calvário nos mostra o caminho para que nossas feridas possam ser saradas.
para que essa rejeição possa ser curada. Passa pelo caminho do perdão. E nesta noite eu quero falar no seu coração. Escute aqui. Esta noite, não saia daqui sem tratar esta ferida, sem tratar isso que está te machucando, isso que está te impedindo de você se relacionar de bem com a sua esposa, de bem com a sua igreja, de bem com as outras pessoas. Nessa noite, perdoe esta mãe que um dia te rejeitou, este pai que um dia te rejeitou, este marido, esta esposa, este amigo que um dia te rejeitou e te fez mal. Aceite de Deus o perdão, aceite de Deus o amor e deixa Ele percorrer o seu coração, e que você nesta noite seja curado, transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Os diáconos.